Olá, pessoal! Meu nome é Rebeca Benkendorf, eu sou acadêmica do curso Licenciatura em Química da Universidade do Estado de Santa Catarina e eu vou iniciar agora a apresentação de uma sequência didática de 5 aulas para a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 4. Nessa sequência de aulas, eu vou abordar alguns conceitos da termoquímica, da termodinâmica, revisar alguns conteúdos da física, tudo isso aplicado em um projeto muito interessante. Eu espero que vocês gostem, pessoal! Bem, pessoal, vamos começar então agora a nossa primeira aula dessa sequência didática. E já de início eu quero apresentar para vocês o projeto que eu vou propor para vocês ao longo dessa sequência. Bem, para esse projeto, imaginem que eu, a professora de vocês, criei um aplicativo de delivery de comidas. Isso mesmo, muito semelhante ao iFood ou ao Uber Eats, que vocês já devem conhecer. Mas como que esses aplicativos funcionam em geral? Bem, de uma forma bem resumida, nesses aplicativos existe sempre um restaurante ou uma lanchonete que produz aquele alimento, aquele lanche, e esse lanche é entregue para o entregador, que com uma moto transporta ele até a casa da pessoa que comprou. A minha proposta é muito semelhante a essa, mas ela tem uma pequena diferença. Em vez de utilizar esses entregadores com motos para fazer esse transporte, eu gostaria de substituir eles por barcos a vapor completamente autônomos, ou seja, esses barcos não teriam um motorista ali sobre ele, seriam apenas pequenos protótipos que tivessem a capacidade de carregar o peso de um sanduíche, aproximadamente, né? Bem, e para isso eu tentei montar esse barco aqui na minha casa, só que ele ficou com alguns problemas, então ele precisa de algumas melhorias e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então eu pergunto para vocês, será que é possível construir um barquinho que carregue o peso de um sanduíche apenas com materiais recicláveis? Bem, aqui é a parte onde vocês vão entrar nesse projeto. Ou seja, vocês terão que construir um protótipo de um barco a vapor em um tamanho reduzido, né? Nada muito grande, apenas para transportar um sanduíche a uma distância razoável. E nesse projeto, vocês deverão utilizar como materiais canudinhos, lata de refrigerante de alumínio e velas. Todos esses são materiais recicláveis, mas não quer dizer que vocês não possam usar também outros materiais. Por exemplo, eu utilizei algumas colas, estilete, tesoura, materiais assim, que eu precisava para manusear esses materiais recicláveis aqui. Bem, para essa atividade, vocês vão ter o tempo de 25 minutos e nesse tempo vocês deverão se reunir nas equipes de 4 alunos e projetar o como vocês pensam fazer esse barco, quais materiais utilizar e, se possível, já iniciar a montagem deles aqui na nossa aula. Quero apresentar também para vocês a atividade avaliativa que vocês terão ao longo dessa sequência didática, que é um diário de bordo, ou seja, nesse diário de bordo vocês terão, após cada aula, algumas atividades, algumas questões para responder, que vocês deverão anotar nesse diário de bordo as respostas e o seu progresso naquela aula. Por exemplo, nessa nossa primeira aula, eu já falei que vocês deverão montar o protótipo do barquinho, certo? Depois de montado e testado, vocês deverão anotar no diário de bordo, primeiro, se esse barco funcionou ou não. Depois, se ele tiver funcionado, eu quero que vocês escrevam por que isso aconteceu, de que forma vocês montaram esse barco, quais materiais utilizaram e por que montaram esses materiais dessa forma que fez com que o barco funcionasse. Por outro lado, se o barco de vocês não funcionar, se ele não andar sobre a água sozinho, não tem nenhum problema. Porém, eu quero que vocês escrevam o que aconteceu, por que ele não se movimentou e coloquem algumas hipóteses do porquê isso pode ter acontecido e como vocês poderiam melhorar esse projeto depois. Bem, eu tinha dito para vocês ali no começo da nossa aula que eu montei o meu protótipo de barquinho a vapor. E isso é verdade, e eu quero mostrar para vocês agora, nesse momento, o como que eu montei esse barco. E eu vou fazer isso para que vocês vejam o como podem ser montados diferentes protótipos, mesmo utilizando aqueles mesmos materiais base, que eram os canudinhos,
a lata de alumínio de refrigerante e as velas. Bem, começando pelos materiais que eu utilizei nesse protótipo. O primeiro deles foi a cola epóxi, que ela tem esses dois tubinhos, são como se fossem duas colas que a gente tem que misturar e fazer tipo uma massinha. Um rolo de fita crepe, 2 canudinhos, uma pistola de cola quente, uma latinha de alumínio, que pode ser de refrigerante, alguns materiais diversos que eu utilizei para manusear esses materiais, que foi estilete, régua, tesoura e uma canetinha. Uma vela, que depois eu cortei ela em pedaços menores para ela caber no barco. Um molde, que eu usei ele por causa dessa parte aqui, que ele dá a estrutura do barco, que eu utilizei. Um prato de isopor, um tamanho de cerca de 20 centímetros. E um outro molde que eu utilizei para depois cortar essa lata de alumínio e também uma folha de papel cartão. Bem, agora como é que eu fiz a montagem desse barco? Primeiro, eu precisei cortar a garrafa aqui nessa parte de cima, tirando essa parte superior da latinha com o estilete. E ela ficou com essa aparência aqui. Depois eu fiz um corte na lateral dela e retirei também o fundo dessa latinha com o estilete. E esse aqui foi o resultado. Eu fiquei apenas com essa parte aqui do meio da latinha, dobrei ela no meio e colei uma fita na ponta para que ela ficasse bem juntinho ali. Depois eu recortei lá daquele molde que eu mostrei antes, essa parte aqui de papel, cortei assim de uma forma bem superficial, mesmo um pouquinho maior, e colei ela sobre essa partezinha de alumínio da latinha. Aí eu recortei nessa linha preta aqui, que tem dos dois lados, e esse aqui foi o resultado. Isso aqui é a parte embaixo e isso aqui é em cima. Aí eu tirei esse papel do molde e dobrei bem certinho aqui essa lateral. Ela tem que estar realmente bem amassadinho essa parte da latinha. Dobrando os dois lados nessa faixa pontilhada aqui, como está mostrado aqui, já dobrado. Depois disso, eu medi os canudinhos 4 centímetros após a dobra dele e cortei fora essa pontinha deles ali. E coloquei essa parte aqui, que eu tô marcando aqui com o apontador, coloquei ela dentro do nosso compartimento de alumínio. Porque vocês lembram, quando a gente dobra dessa forma, olhando aqui nessa imagem, essa parte aqui do alumínio vai ser fechada. E aqui em cima eu fechei com fita, mas ela é aberta. Então eu tirei essa fita e depois, já de dobrado, eu coloquei os canudinhos ali dentro dessa forma, apenas com 4 centímetros e o deixando a dobra do canudinho ainda fora do alumínio. Aí, então, eu coloquei cola, aquela cola epóxi, para fechar bem certinho cada espacinho para não ter folga de ar aqui em cima do canudinho. E também nas laterais, aqui onde é que acontecem essas dobras do alumínio, tem que colocar bastante cola para que o ar não escape desse compartimento. Enquanto a cola ficava lá secando, eu cortei o meu molde e dobrei ele nessas marcas pontilhadas. E tive um resultado mais ou menos como essa estrutura aqui de baixo. Então eu colei de uma forma bem superficial mesmo, essa nossa pecinha aqui, que é com alumínio e o canudinho, colei para marcar esse ângulo. É isso aqui que a gente precisa do molde, né? Para que ele fique no ângulo certinho de abertura do canudinho com o alumínio. Com ela assim montada, eu passei cola quente nessa ponta aqui onde é que eu estou marcando. Vocês conseguem ver que tem como se fosse uma massinha aqui na ponta. Isso é a cola quente que ela deve deixar esse nosso sisteminha aqui nesse formato, nesse ângulo ideal. Aí, então, eu pude tirar o molde quando essa cola secou. Esse aqui foi o resultado, né? A gente fica com o compartimento de alumínio bem fechado, de forma que não passe nem um pouquinho de ar, e o canudinho no ângulo certo.
Então, eu usei o outro molde que eu tinha mostrado lá no início, cortei o nosso prato de isopor naquele formato, que realmente até parece com um barquinho, né? E esse buraquinho aqui no meio. E também eu preparei um suporte para colocar a nossa vela, tá bom? Eu fiz com o restante da latinha de alumínio que tinha sobrado, cortei esse num retângulo um pouquinho maior e fiz aqui um círculozinho para colocar a nossa vela colada com uma fita crepe. Então chegou o momento de juntar essas partes, né? Eu coloquei, passei o canudinho dessa peça daqui, passei pelo quadradinho e embaixo ficou, ou melhor, em cima ficou o nosso compartimento de alumínio. E esse aqui foi o resultado final. Eu coloquei aqui, né? Não dá para ver, mas o canudinho tá na parte de baixo do nosso suporte de isopor. Aqui em cima está o compartimento de alumínio. Aqui embaixo está o nosso suporte para a vela, que eu prendi com auxílio ainda de um elástico. E esse aqui foi o resultado do nosso barquinho a vapor. Eu coloquei essa imagem maior, que mostra uma visão de lado dele, e também essas duas aqui embaixo, que mostram ele mais de cima e também embaixo. Como vocês podem ver, que o canudinho fica aqui nessa parte de baixo, bem no meio, e ele tem que estar bem preso sobre o isopor. Bem, mas como é que funciona, né? Por que eu montei o barco dessa forma? A parte principal, eu posso dizer assim, desse nosso barco, claro, todos eles aqui têm uma função muito importante, mas o principal é com relação à vela. Essa vela, quando está acesa, né, quando a gente tem a chama ali acesa, ela está liberando calor, ela está aquecendo aquele meio em volta dela. E como essa vela está posicionada, como vocês podem ver, bem embaixo da nossa chapa de alumínio, essa vela vai estar aquecendo a água que tem ali dentro do alumínio. Porque quando a gente monta e coloca esse barquinho na água, a água entra aqui por baixo pelo canudinho e preenche esse compartimento de alumínio. E aí vocês podem imaginar o que acontece quando a gente aquece a água, né? Coloca a água em cima de uma fonte de calor. O que acontece é que essa água vai evaporar, ela vai se transformar em vapor. Esse vapor, ele desce pelo alumínio, entrando no nosso canudinho, que vocês lembram, a gente colocou ele aqui dentro. O canudinho carrega esse vapor até aqui fora, onde ele faz como se fosse um jato que empurra esse barquinho para frente. Porém, quando esse vapor chega aqui embaixo em contato com a água, que a água sempre vai estar mais fria, essa água resfria esse vapor e o vapor se condensa. E dessa forma, a água sobe de novo aqui para o compartimento. E aí, esse processo acontece de novo e de novo, enquanto essa vela estiver queimando, esse barco irá se movimentar, apenas funcionando com esse sistema do aquecimento e resfriamento da água, ele é capaz de se movimentar. Agora, nessa parte da aula, eu quero mostrar um vídeo bem curtinho para vocês sobre uma parte do meu barquinho no momento em que eu testei ele aqui em casa e do como ele se movimenta sobre a água. Aí, ó. Pegou. Bem, eu já falei para vocês que o barco se move por causa da ação do calor sobre a água que evapora ela e esse movimento de evaporação e condensação da água no barquinho. Mas tem uma famosa lei da física que explica também esse movimento do barco, que é a terceira lei de Newton, que tem como enunciado que a toda ação corresponde uma reação, de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. É a famosa lei da ação e reação que vocês já viram, mas nós vamos dar uma revisada aqui nessa aula. Bem, por exemplo, vocês já devem ter visto essa situação, ou até acontecido com vocês, de uma bola bater no rosto de uma pessoa. Vocês sabem o que acontece depois. A bola bate no rosto, a bola cai para um lado e geralmente a pessoa
movimenta o rosto para o outro lado. Isso, e nesse momento aqui, acontece, a gente consegue perceber essa lei da ação e reação. Por quê? A bola coloca sobre o corpo daquela pessoa uma força de ação, que ela tem um módulo, aqui a gente não tem esse valor, mas ela tem uma direção horizontal e o sentido dela é em direção ao rosto da pessoa. Enquanto isso, a pessoa vai também ter uma força de reação sobre a bola. Essa força vai ter o mesmo módulo, ou seja, a mesma força, né? A mesma direção horizontal, só que o sentido vai ser contrário. Em vez de ser o sentido da bola para o rosto, vai ser o sentido do rosto para a bola. Dessa forma, essas forças são iguais, porém elas atuam em corpos diferentes. Por isso a gente vê que a bola reage de um jeito e a pessoa reage de outro. Outro exemplo que a gente consegue verificar é através do funcionamento dos helicópteros. Bom, o helicóptero, para se movimentar, ele precisa empurrar o ar para baixo. E o ar, essa força que o helicóptero faz sobre o ar empurra também o helicóptero para cima. E é assim que o helicóptero consegue subir do chão. Um outro exemplo que a gente tem é quando uma pessoa vai jogar uma bola de basquete para o alto. A pessoa ela está infligindo uma força sobre aquela bola e, ao mesmo tempo, a bola vai estar colocando essa mesma força sobre a pessoa, porém em um sentido contrário. Porém, vocês devem se perguntar, né? Se essa é uma mesma força, mesmo módulo, mesma direção, só um sentido diferente, por que a bola ela é lançada ao alto e a pessoa fica parada? Bem, o que faz com que isso aconteça é que a força, como eu já disse, ela é aplicada sobre corpos diferentes. Ou seja, eu aplicar uma força sobre uma bola de 400, 500 gramas, como é uma bola de basquete, ela vai ter uma ação de se deslocar uma certa distância. Porém, aplicar essa mesma força em um homem de, sei lá, 70, 80 quilos, a gente consegue imaginar que não vai ser grandes coisas para ele, certo? Ele não vai se movimentar, por quê? Para movimentar uma pessoa com peso muito maior que uma bola, seria necessária uma força muito maior. Por esse motivo, a pessoa não se movimenta, mas a bola sim. Bem, mas vocês devem estar se perguntando como que a gente consegue aplicar agora esse conhecimento no nosso barquinho a vapor. Bem, acontece que aqui existe também esse par de ação e reação. O barco coloca essa força de ação sobre a água e a água empurra o barco para frente por causa da força de reação. Ou seja, aquele vapor que é produzido através da troca de calor aqui no nosso barquinho, esse vapor empurra a água para trás, tanto que a gente consegue ver aqui embaixo, no reflexo da água, no fundo da piscina, essas ondinhas, vocês estão vendo? Isso aqui só acontece porque a água está também se movimentando, porque foi aplicada uma força sobre ela que empurra essa água para trás. Ao mesmo tempo, a água empurra o barco para frente através dessa força de reação, ou seja, o vapor empurra a água para trás e a água empurra o barco para frente. E dessa forma a gente consegue verificar a terceira lei de Newton no nosso barquinho a vapor. Vamos agora para responder a alguns exercícios sobre esse conteúdo. A primeira questão é uma questão do Enem de 2018 e o enunciado dela diz assim: durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Vamos agora às alternativas. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
Letra D, a força de ação é um pouco maior que a força de reação. E letra E, o par de forças da ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Bem, a alternativa correta é a letra E. E a gente pode assemelhar essa questão aqui àquela explicação que eu dei logo antes sobre um homem jogando uma bola de basquete para cima. Apliquem essa mesma ideia agora nesse exemplo aqui da questão. Imaginem um menino de, sei lá, uns 50 quilos mais ou menos, a gente pode supor, empurrando um móvel de uns 5, 10 quilos. A força que ele tem que fazer para movimentar aquele móvel é uma força que ela vai ser uma força de ação e o móvel vai ter a força de reação sobre o menino. Porém, apesar daquela força ser suficiente para fazer o móvel se mover, ela não vai ser o suficiente para fazer o menino ser empurrado de volta para trás. Ela é uma força de resistência, ou seja, vai ser realmente difícil para o menino movimentar, porém ele vai sim colocar o móvel em movimento, porque as forças de ação e reação, elas não atuam em um mesmo corpo. Por esse motivo, o argumento do menino não é válido e ele poderia sim ajudar a mãe dele a movimentar o móvel. A nossa segunda questão agora é uma questão do IFSC. E ela diz que um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força. Letra A, da terra sobre a mão do garoto. Letra B, do pássaro sobre a mão do garoto. Letra C, da terra sobre o pássaro. Letra D, do pássaro sobre a terra. E letra E, da mão do garoto sobre o pássaro. Bem, a resposta correta é a letra E, e eu vou explicar agora cada uma delas, o porquê elas não são verdadeiras. A letra A é falsa porque a força que a Terra exerce sobre o garoto, na verdade, é a força peso. Já a letra B é falsa porque a força que o pássaro faz sobre a mão do garoto é a força de ação. A letra C é falsa porque essa força da Terra sobre o pássaro é a força peso do pássaro, ou seja, por causa da massa daquele pássaro exerce sobre a Terra. A letra D é falsa porque essa força do pássaro sobre a Terra é a força de reação ao peso do pássaro. E por último, a letra E é a nossa questão verdadeira porque a força exercida pela mão do garoto é uma força de reação normal, ou seja, a gente está falando dessas forças de ação e reação. Se o pássaro está realizando uma força de ação sobre a mão do garoto, a mão do garoto vai também estar emitindo uma força sobre aquele pássaro. E essa é uma força de reação à força de ação do pássaro sobre a mão do menino. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da sequência didática. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer as atividades, de preencher o seu diário de bordo. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!